a igreja precisa ser ensinada. A igreja precisa ser ensinada sobre várias coisas, e uma delas, e talvez uma das principais, é como se vestir. Os homens, as mulheres devem aprender com Deus como devem se vestir, por causa do pecado que entrou no mundo. Os homens e as mulheres têm que tomarem cuidado com as roupas que estão usando. Você pode ver que o ser humano, ele já tem um senso de moralidade e de decência, mesmo que ele geralmente ignore lá do lado de fora, mas quando vem para a igreja, escolhe a roupa que considera mais decente. Então, só isso já dá testemunho de que essa pessoa sabe o que é ser decente, sabe como se vestir de forma decente. Se lá fora ela não se veste de forma decente, é porque ela não quer se vestir de forma decente. Nós, lendo esse texto aí de 1 Timóteo capítulo 2, nós temos também um texto em Pedro. Nós aprendemos como as santas mulheres de Deus devem se arrumar no geral. Não só a roupa, mas também as outras coisas, acessórios. Paulo aí fala até de penteados exagerados para chamar a atenção. Na Bíblia existem mais textos que ensinam as mulheres sobre a forma correta de se vestir do que aos homens. Então, por isso que o tema aqui é como as mulheres devem se vestir, porque a própria Bíblia fala mais disso do que falar de como os homens devem se vestir. A própria Bíblia se concentra em ensinar as mulheres a se vestir. Por que isso? Porque Paulo fala isso? Porque Pedro fala isso? Uma explicação é que numa família, numa comunidade ou em qualquer país, as mulheres são o termômetro de pureza. O termômetro de pureza é a referência para medir o grau de depravação da sociedade. Se as mulheres se depravarem, a podridão já tomou de conta. Pode ser em qualquer lugar. Pode ser numa família, dentro de uma casa, pode ser numa comunidade, pode ser em qualquer país. Se as mulheres se depravarem, isso significa que a sociedade já está num grau de depravação muito grande. Porque as mulheres é como se fosse um termômetro para medir o grau de depravação daquela sociedade. Quanto mais depravadas são as mulheres, mais depravada é aquela comunidade, aquela sociedade. Por isso que a Bíblia se dedica a ensinar as mulheres. Qualquer coisinha mancha o nome de uma mulher. Qualquer coisinha. Você pode ver que na prática é assim. O homem é mais difícil de ser manchado. Na prática, qualquer coisinha mancha o nome de uma mulher. E ninguém esquece mais. Como elas têm mais facilidade de serem manchadas no seu caráter, na sua reputação, elas são mais cuidadosas. A não ser que a sociedade não pressione mais.
Se a sociedade deixar para lá, se a sociedade fizer vista grossa, se a sociedade não pressionar mais, aí as coisas desandam. As coisas desandam, revelando que a corrupção moral já atingiu todos os setores, seja da família, seja de uma comunidade, seja de um país. Se aquela sociedade não fica lá cobrando valores morais das pessoas, é porque ela já se depravou. Então, esse é um dos motivos que a Bíblia se dedica a ensinar as mulheres como se arrumarem, como se vestirem, como se ataviarem, como diz a Bíblia. Além disso, os textos bíblicos, não sou eu, é a Bíblia. Os textos bíblicos dão a entender que as mulheres são mais tentadas na área da beleza, da vaidade, do luxo, da provocação, da competição e da sensualidade. As mulheres são mais tentadas, tanto que Paulo fala sobre isso. Mulheres, tomem cuidado com a vaidade. Mulheres, se vistam de forma decente. Por quê? Porque elas são mais tentadas nessa área, mais tentadas do que os homens. Tem homem mesmo que não está nem aí, anda de todo jeito, né? É claro que a gente não pode ser desleixado, mas a Bíblia mostra que as mulheres são mais tentadas. Se a gente for observar o ensino das Escrituras sobre roupas e enfeites que as mulheres devem usar, nós iremos notar que a Bíblia adverte as mulheres sobre vaidade, sobre ostentação, luxo, sobre sensualidade, provocação na forma de se vestir. Veja aí o versículo 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem, se ataviar, e é se arrumar, se embelezar. Ataviar se refere a tudo: cabelo, rosto, roupa, tudo que você puder imaginar que a mulher usa para ficar bem arrumada, bem apresentável. Elas devem se ataviar em traje honesto, em traje honesto. É se vestir com decência, se vestir com pureza, se vestir com simplicidade, sem vaidades, sem exageros, com pudor. Pudor é o senso de vergonha de exibir o seu corpo, exibir o seu corpo. E cada dia que passa, nós vemos na sociedade que vão perdendo esse senso de vergonha. Estão perdendo a vergonha. Por isso que Paulo diz que a forma da mulher se vestir tem que ser com esse senso de vergonha. Ela tem que se envergonhar. Peraí, está aparecendo aqui alguma coisa que vai chamar a atenção de algum homem. Ele vai ficar me olhando na rua, ele vai ficar soltando piada, ele vai dar psiu. Ela tem que sentir vergonha e não se sentir lisonjeada ou se sentir bem com isso. Senso de vergonha, com modéstia. Modéstia aí é humildade, sem exageros, sem vaidade. E a vaidade está representada aí, ó: tranças, penteados elaborados para chamar a atenção, ouro, pérolas, vestidos preciosos para mostrar luxo, que vive no luxo.
pessoas que procuram até dizer assim, não, esse contexto aqui é porque era do contexto de idolatria, não sei o quê, essas tranças era porque eram uns fiozinhos de ouro que se enrolavam e era no contexto de idolatria. Não, o contexto aqui é como a mulher deve se vestir, como a mulher deve se arrumar, sem chamar a atenção. É isso que o texto está dizendo. A gente não pode fazer malabarismos para tentar dizer uma coisa que o texto não está dizendo. Você pode usar uma joia? Pode. Uma aliança com cuidado, né? Uma joia bem discreta, mas sem exageros, sem chamar a atenção. Tanto que isso pega até mal para chamar a atenção de criminosos, se você andar cheio de ouro, né? Então, Deus, ele teve o cuidado de alertar as mulheres sobre roupas luxuosas e sensuais, penteados chamativos e acessórios caros, com certeza há uma revelação da Bíblia aqui, uma revelação preciosa a qual as mulheres precisam dar total atenção. Tem uma revelação aqui para você. Não é aquele tipo de revelação que você quer ouvir o profeta te exaltando, não. Tem uma revelação bíblica aqui para você. Vocês são mais tentadas nessa área e devem tomar muito cuidado. Muito cuidado, porque a Bíblia se dedica a ensinar a vocês como se arrumar. Se a Bíblia se dedica a isso, é porque o negócio é sério. Deus leva isso a sério. Deus leva isso a sério. Primeiramente, vamos analisar aqui que Deus se preocupou com a forma como Adão e Eva estavam vestidos depois da queda. Deus, ele se preocupou com isso. O que foi que Adão e Eva fizeram quando pecaram? Veja aí Gênesis capítulo 3, versículo 7. Veja aí. Quando eles pecaram, os seus olhos foram abertos e eles perceberam que estavam nus. Antes eles não conseguiam perceber isso e ver qualquer problema nisso. Eles não conseguiam ver. Depois que eles perceberam que estavam nus, ninguém precisou ensinar. Chegar, ei, vocês estão nus, vocês têm que se vestir. Eles mesmos decidiram se vestir. Para você ver como já existe a lei moral de Deus plantada no coração das pessoas. Não precisa ter um texto bíblico para ensinar. As pessoas já sabem naturalmente. Se elas ignoram isso, aí é outra coisa. Mas elas sabem que não podem. Não podem mostrar o seu corpo para quem não é o seu esposo. Não pode. Pecado grave. É algo sério para Deus. Então, eles cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eles deram um jeitinho, colocaram uma folhinha lá na frente, aqui em cima, lá embaixo. Adão não se preocupou com a parte de cima. Eles fizeram isso. Mas, se os irmãos forem perceber, olha o que Deus fez no versículo 21. Coloca aí o versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu.
vestiu. Sabe o que é uma túnica? Uma roupa que cobre o corpo do pescoço até os pés. Adão e Eva fizeram para si aventais só para cobrir algumas partes. É como se Deus dissesse: ei, mini saia não, cropped não, biquíni não. Tem que ser roupa que cubra totalmente o seu corpo. Era isso que Deus estava ensinando aí. Deus sacrificou até um animal para tirar as suas peles e fazer túnicas para o casal. Túnicas para o casal. Meus irmãos, diante desses dois textos aqui, fica claro que Deus se preocupa com a forma como você se veste. Deus se preocupa. E fica claro também que o homem e a mulher, no seu estado caído de pecado, ele não sabe por si só escolher a roupa adequada para se vestir, se Deus não ensinar. Se Deus não ensinar aos seres humanos como eles devem se vestir, eles vão, cada dia mais, vai diminuindo o tamanho da roupa, cada dia mais. Vai chegar um tempo aí que nem precisa mais de roupa, porque o ser humano vai se depravando dia após dia. Então Deus providenciou vestes para cobrir a nudez do casal, mostrando que os princípios de decência, de humildade, de equilíbrio, simplicidade, valem também para os homens. Deus não cobriu só Eva, cobriu também Adão. Valem para os dois. Antes de eles caírem, os dois eram como crianças, irmãos, sem malícia. Veja Gênesis 2:25. Eram como crianças, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam, não sentiam vergonha. Já no capítulo 3, quando o casal caiu, pecou, aí eles começaram a sentir vergonha. Começaram a sentir vergonha de estarem nus. Por quê? Porque não havia maldade. Antes não havia maldade. Não havia a percepção de que algo estava errado. Não havia. Mas depois, como ainda existia um senso de vergonha em Adão e Eva, esse senso de vergonha existia porque ele estava associado a um desejo, a cobiça sexual. O casal percebe, sem nenhuma revelação adicional, percebe que não podiam expor seu corpo. Percebe na hora. Percebe na hora. Você pode ver que as pessoas, elas podem saber que algo é errado, mas elas só sentem vergonha quando são descobertas. Um ladrão, por exemplo, quando ele é descoberto, imagina a vergonha. Quantos líderes religiosos, pastores, que caem em pecado grave, prostituição, adultério, quando eles são descobertos, a vergonha é grande. Só sentem vergonha depois que são descobertos. Então o senso de vergonha está associado àquele mal que ele pratica ou pode praticar, e a pessoa não quer que ninguém descubra, porque vai causar vergonha. Por isso que o casal sentiram vergonha, porque ali eles perceberam que algo estava errado, a ponto de se esconderem de Deus. Não queria que Deus visse eles assim.
Mas, por outro lado, com o aumento do pecado, hoje em dia, a sociedade chegou ao extremo que Adão e Eva não tinham chegado ainda. Falta de pudor, falta de vergonha. Veja em Romanos 1:24, o que é que a Bíblia diz? E essa depravação, essa falta de vergonha, principalmente no carnaval, essas escolas de samba, tem mulher que o corpo só fica pintado, não tem nem roupa mais. Essa falta de vergonha já é o juízo de Deus contra a sociedade depravada. Já é Deus julgando a sociedade depravada. Como Deus julga? Não barrando, deixando eles à vontade. Vocês não querem seguir os seus desejos? Vocês não querem desprezar a minha palavra? Vocês não querem desprezar o meu ensino? Então fiquem à vontade. Faça a vontade de vocês. Faça a vontade de vocês. Veja aí, ó. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações. Desejos impuros, desejos corrompidos. Deus entregou. Vocês não querem? Então, vai lá, fiquem à vontade. Fiquem à vontade. A imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. É uma desonra. O que seria uma vergonha, uma desonra, as pessoas não sentem mais vergonha, não sentem mais desonra. Veja aí, eu acredito que é o 26, veja aí. Por isso Deus os abandonou das paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. O que é isso aqui? Lesbianismo. E o texto está claro. Não adianta você dizer, não, é porque era da cultura da época. Não. Lesbianismo. Está aí. Mulheres que mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Deus fez a mulher com um propósito de ser mulher. Veja o próximo. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, deixando de se relacionar com uma mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Está vendo aí? Eles já estão recebendo em si mesmos a recompensa pelo seu pecado. Qual é a recompensa? Se corromper, se perverter cada vez mais. Se perverter cada vez mais, se entregar cada vez mais ao pecado. Por quê? Porque desprezaram o conhecimento de Deus, o conhecimento que está na sua palavra. Não despreze o conhecimento de Deus, não despreze o ensino de Deus que está na sua palavra para o seu bem, não é para o seu mal, não é para o seu mal, é para o seu bem. Tem um texto em Provérbios. Provérbios é o livro da sabedoria de Salomão. Ele disse que uma mulher bonita, formosa, que não tem vergonha, que não tem pudor, que é indiscreta, sabe a que ela é semelhante? A uma joia de ouro no focinho de uma porca. É isso que Salomão diz, Provérbios 11:22. Quem é a joia nessa ilustração de Salomão? É a formosura da mulher.
E quem é a porta? A própria mulher. A própria mulher. Ela pode ser a mulher mais bela do mundo, mais atraente, se ela é indiscreta, se ela não tem vergonha de expor o seu corpo. A beleza dela é como uma joia de ouro no focinho de uma porta. É assim que Deus vê ela. É assim que Deus vê ela. Pois é, meus irmãos. Além do mais, glória a Deus. Além do mais, toda e qualquer mulher deve se vestir de forma feminina. Mulher se vestindo igual a homem está desobedecendo a princípios bíblicos. Deuteronômio 22:5. Veja aí. Deuteronômio capítulo 22, versículo 5. Olha o que o texto diz. Não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher. Porque qualquer que faz isto, abominação é. Isso é nojento para Deus. É nojento. Você perverter ou tentar perverter o sexo que Deus te deu. Você é mulher, então se vista como mulher. Você é homem, então se vista como homem. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora, irmãos, nós temos que entender que naquela época, tanto homem quanto mulher usavam roupas parecidas com vestidos. Tanto homem quanto mulher usavam roupas parecidas com vestidos. Naquela época não tinha calça para os homens, como temos hoje. Por isso que a gente tem que observar a cultura da época e a época em que aquela sociedade viveu, aquela igreja viveu. Temos que observar. Porque hoje, o que é roupa de homem? O que é roupa de mulher? Nós temos que analisar isso. Então, naquela época, mesmo que homens e mulheres usassem roupas, túnicas, como nós vemos em Gênesis, Deus fez o que para os dois? Túnicas, roupas parecidas com vestidos, para os dois, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas se Deus dá esse mandamento em Deuteronômio, significa que Deus fez a túnica de Adão diferente da túnica de Eva. Como nessa época em que Moisés escreveu isso, existia uma diferença também. Na roupa do homem e na roupa da mulher. Existia uma diferença. Então, a sociedade lá sabia o que era roupa de homem e o que era roupa de mulher. Então, a Bíblia te ensina a ser feminina. A Bíblia te ensina a ser feminina até nos cabelos. Está lá em 1 Coríntios 11. Que é vergonhoso para a mulher ter cabelo curto. É vergonhoso. De alguma forma, tira o lado feminino da mulher. Veja lá, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 4. Eu vou mostrar na Bíblia. Porque se você crê na Bíblia, aí não existe argumento melhor não. Não existe argumento melhor não. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Cabeça coberta aqui, Paulo está comparando com homens
que usem véu, se eles usassem, né? Ou se tiverem cabelos grandes. Cabelos grandes, que de costa dá para pensar que é uma mulher. Já está descaracterizando o homem ali, deixando ele um pouco feminino. Próximo. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, sem o véu, quando ela tivesse o cabelo curto, porque naquela época as prostitutas cultuais que trabalhavam no templo, elas raspavam a cabeça. Aí elas se convertiam ao cristianismo, vinham para a igreja. Elas precisavam usar véu enquanto o cabelo não crescesse. Por quê? Porque é desonra para uma mulher ter a cabeça descoberta. A cabeça da mulher tem que estar coberta por cabelos. Cabelos. Se não tiver cabelo, aqui na cultura de Corinto, as mulheres tinham que usar véu, porque era como se a cabeça estivesse rapada. Agora veja o versículo 13. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? A igreja já entendia que era indecente. Veja o próximo. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo comprido? É desonra para o homem. Por quê? Porque se aproxima da mulher, deixa o homem mais feminino. Provavelmente Jesus tinha um cabelo que batesse mais ou menos aqui, ó, ou aqui. Mas cabelo comprido é para a mulher, não é para homem. Veja o próximo. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Então, existe uma diferença entre homem e mulher na forma de se vestir. Existe uma diferença entre homem e mulher no seu cabelo, na forma como é o seu cabelo. E como é que eu devo ter o meu cabelo? Bom, se alguém te olhar de costas e achar que você é uma mulher, confundir, ficar na dúvida, então já tem algo errado aí. Já tem algo errado. Tem mulher mesmo que eu olho para ela com o cabelo muito curto, bem masculino mesmo, e eu fico na dúvida. Eu fico na dúvida se é mulher mesmo. Principalmente se você vê de costa. Vê de costa. Então Deus não quer confusão. Deus não é Deus de confusão. A mulher, ela precisa ser feminina, e a sua feminilidade deve ser notada primeiro nas roupas. Vista roupas de mulher, nos cabelos, no andar, no jeito de andar. Tem mulher que andando parece um homem, e tem homem que andando parece uma mulher. Deus não quer isso não. Deus quer distinção. O que é homem? O que é mulher? Eu não estou falando de machismo não, nem de feminismo. Eu estou falando que Deus fez mulher, mulher. E mulher, segundo a Bíblia, é sensível, é meiga, é doce, é delicada. É isso que a Bíblia ensina, que a mulher tem que ser assim. Já o homem é diferente. A mulher deve ser feminina nos gostos. Tem mulher que tem gosto de homem. A nossa cultura já se acostumou. Mas mulher jogando futebol, mulher lutando karatê, mulher trabalhando de pedreiro, são coisas que você olha e diz, combina mais com homem. Em particular, mulher tocando bateria, opinião minha,
parece com homem, não parece com mulher. Não parece. Existem gostos, existem atividades que são mais masculinas. E você tem que fugir dessas atividades que são mais masculinas, para você não perder a sua feminilidade, a sua delicadeza, a sua doçura, a sua sensibilidade de mulher. A Bíblia diz que a mulher é um vaso frágil. E tem mulher que não quer ser frágil, quer ser um vaso de ferro, duro, ignorante, bruta, que bate em homem, que briga. Não. Você está parecida com um homem e não com uma mulher. É claro que o homem, ele tem que ser masculino de acordo com a Bíblia. Está disposto a dar a sua vida pela sua esposa, como Cristo se doou pela igreja. Viver com ela com entendimento, dando honra a ela, cuidando dela, zelando ela, por ela, se sacrificando por ela. Não é esses homens aí que acham que ser homem é ser bruto, é ser ignorante, é ser aquele que diz aqui quem manda sou eu e pronto. Não. Homem é ser amoroso, é ser cuidadoso, é ser zeloso pela mulher que Deus deu. Homem é tratar a mulher como Cristo trata a igreja. Pronto. Siga o exemplo de Cristo. Como é que Cristo trata a sua igreja? Pronto. Siga o exemplo de Cristo. Quando você tiver uma atitude para a sua esposa, você diz: espera aí, Cristo agiria assim com a igreja? Aí você vai saber. Então, as mulheres, elas têm que saber que a busca pela elegância, estou falando de elegância mesmo. Tem gente que elogia, né? Tem que ser elegante. A elegância está associada à vaidade e ao luxo. Vaidade e luxo. Quando se fala em elegância, em pessoas famosas, em quem você pensa? Naquelas grandes modelos, grandes atrizes, que se vestem, que se mostram como um padrão de beleza. Elegância. A busca pela elegância, pela beleza, pela aceitação é uma ilusão. É uma ilusão. Ilusão. Provérbios 31 e 30. Veja aí o que diz o texto. Provérbios capítulo 31, versículo 30. É a Bíblia que diz: a busca pela elegância, pela beleza, pela aceitação das pessoas é uma ilusão. Enganosa é a beleza, e vã é a formosura. O que é uma coisa enganosa? Ilusão. Ilusão. Você está se enganando. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Aí está a honra da mulher: temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Por que é uma ilusão a busca pela elegância, pela beleza, pela aceitação? Porque o valor de uma mulher não está no seu exterior, na sua aparência exterior. Não está. E é bom saber que o exterior é um reflexo do interior. Se a mulher é vaidosa, é porque o coração é vaidoso. Se a mulher é sensual, é porque o coração é sensual.
O valor de uma mulher não está na aparência exterior, está no temor ao Senhor, procurando sempre honrá-lo com o seu corpo. Honrar a Deus com o seu corpo. E como é que você honra a Deus com o seu corpo? Se mantendo pura, se mantendo santa, fugindo da prostituição, da imoralidade, da sensualidade. É assim que uma mulher honra a Deus. Pode ser uma mulher mais desprovida de beleza que você puder imaginar, mas se ela teme ao Senhor, se ela ama a Deus, se ela busca ter uma vida santa diante de Deus, ela é bela para Deus, ela é linda para Deus. Você precisa entender que Deus olha é a alma da pessoa, como é sua alma. Deus não olha como é seu corpo, porque no final todo mundo que vai ser salvo vai ter um corpo bonito, vai ser lindo, vai ser linda. Os corpos glorificados que os salvos irão receber serão todos corpos lindos. Não existirá ninguém feio no céu. Não existirá ninguém feio. Ninguém feio. Por isso que Deus se importa com a sua alma. A sua alma é bonita, a sua alma é santa, ela honra a Deus, ela ama a Deus de verdade, ela é humilde. Veja 1 Coríntios 6 e 18. 6 e 18. Olha o que diz: fugir da prostituição. Você precisa saber que roupas sensuais, e quando eu estou falando, eu não estou falando só de calça e short, não, estou falando de saias e vestidos também, colados, que marcam o corpo, que definem o corpo da mulher, estão associadas à prostituição. Jesus disse que aquele que olhar para uma mulher para cobiçar em seu coração já cometeu adultério com ela, já se prostituiu. E se a mulher ela é responsável por chamar a atenção do homem, ela está fazendo o homem se prostituir, ela está fazendo o papel de prostituta. Para Deus é assim. Você pode dizer que não é, mas para Deus é assim. O que é que a prostituta faz? Atrai o cara, se entrega ao cara por dinheiro, por favores, seja lá o que for. Na Bíblia não importa se cobra ou não cobra, é prostituição do mesmo jeito. Jesus disse: se um homem olha para uma mulher com intenção impura, já cometeu prostituição com ela. Se ela foi responsável por isso, pela forma de se vestir, pela forma provocativa, pelas fotos, pelos vídeos que ela posta, ela está fazendo o homem se prostituir. E ela, portanto, é uma prostituta, de acordo com a Bíblia. Você tem que entender isso. A Bíblia diz que você deve fugir da prostituição. Veja o próximo, Eliasaf. Ou não sabeis que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que habita em vós, e esse Espírito Santo vem de Deus, é proveniente de Deus, e vocês, os corpos de vocês, não são de vocês mesmos. Quem entrega a sua vida a Jesus, a sua vida é de Jesus. Glória a Deus. Na igreja do Senhor não existe essa, meu corpo, minhas regras. Aliás, existe, mas quem diz isso é Deus. Deus é quem olha para você e diz: ei, meu corpo, minhas regras. O seu corpo é meu, e portanto você deve seguir as minhas regras. As minhas regras. Veja o próximo. Porque vocês foram comprados
que está aqui, cada um, vocês foram comprados, não com prata e ouro que se corrompem, mas vocês foram comprados por algo que tem valor infinito. Aí qual é a conclusão de Paulo? Esse pois aqui é uma conclusão. Ele diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Seu corpo é de Deus. E Deus diz para você: meu corpo, minhas regras. Minhas regras. Minhas regras. E não é só no exterior, é no interior também, é no espírito. Por isso que eu falei que o exterior é um reflexo do interior. O que você se mostra no exterior é porque você tem lá dentro, no interior. Quando você vê aquelas mulheres se vestindo de forma sensual, provocativa, ela diz: não, é porque eu só quero me sentir bonita, não sei o quê. É uma pessoa direita, é uma pessoa decente. Não é. Pode ser direita de acordo com os padrões da sociedade, mas de acordo com a Bíblia não é. É indecente, é imoral, é sensual, é corrompida no coração. É corrompida. E é tão escrava disso que não consegue deixar. Manda ela dizer: a partir de hoje eu irei vestir roupas que não chamem a atenção. Para ver se consegue. Não consegue, porque é escrava daquilo. É escrava da sensualidade. Ao se arrumar, irmãos, a mulher deve honrar a Deus em duas áreas: pureza e simplicidade. A mulher não deve ser sensual, a não ser no privado com o seu esposo. Fora isso, ela não deve ser sensual para ninguém. Ninguém. E tome cuidado com crianças sensualizando fotos que parecem moças adultas, sensualizando nas fotos, sensualizando em vídeos, dançando, se requebrando. E os adultos que deveriam repreender, corrigir, barrar aquilo, faz é rir e achar engraçado. Deus vai cobrar caro. Ai daqueles que servir de escândalo para uma criança. Jesus diz que é melhor pegar uma enorme pedra, amarrar no pescoço e se lançar no mar. Jesus diz: é melhor você fazer isso do que você servir de escândalo para uma criança. Ai daqueles que estão fazendo as crianças se desviarem do caminho certo. Crianças com 5 anos, 6 anos, já sabem o que é namoro, já sabem o que é isso, já sabem o que é aquilo. Porque os adultos estão corrompendo as crianças. O texto que a gente leu em 1 Timóteo 2:9, já expliquei o versículo 9. Eu já ia manifestar. Fala sobre a forma que a mulher deve se vestir. Ela tem que ter pudor, senso de vergonha. Eita, olha, eu tenho uma calça novinha, eu ainda vou dar, eu acho que vou dar a Eliasaf. Eu comprei, eu ia para Coremas com ela. Quando eu me vesti, eu olhei diante do espelho e digo: não vou não, com essa calça não vou. Eu vou fazer caminhada. As camisas que eu uso geralmente são todas quase batendo no joelho, porque eu não me sinto confortável em estar expondo alguma coisa. Eu não me sinto confortável. Por quê? Pudor, vergonha, senso de vergonha. O seu corpo não é para ninguém estar cobiçando. E quanto mais você cobrir, melhor. Quem deve cobiçar o corpo da mulher é o seu esposo. Só o seu esposo. Mais ninguém. Namorado, noivo, pode ser o que for. Não. A Bíblia não dá essa liberdade. Não dá.
O corpo da mulher é só do esposo. Não é de namorado, não é de noivo. É só do esposo. E o corpo do esposo é só da mulher. É isso que diz em 1 Coríntios capítulo 7. Que o homem não pode se negar a sua esposa, porque o corpo dele é da esposa. A mulher não pode se negar a seu marido, porque o corpo dela é do marido. Veja aí, Eleazar, 1 Coríntios 7. Eu gosto de matar a cobra e mostrar, né? Olha aí, ó, 1 Coríntios 7. Quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Paulo disse, olha, se o homem tiver o dom, o mesmo vale para a mulher. Se tiver o dom de nunca tocar em mulher, de nunca se relacionar, viver a vida toda servindo a Deus, melhor ainda. Bom seria. Veja o próximo. Mas por causa da prostituição, fornicação é prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada mulher tem o seu próprio marido. Quem não tem o dom para ficar solteiro, então case. Case. Se você não tem o dom, case. Mas também não julgue quem tem o dom, porque existem pessoas que têm o dom. Já vi pessoas que não são crentes. Zé Pretinho lá, ele perdeu a esposa dele lá no centro, vizinha Flavinha, quase da minha idade ele perdeu a esposa, faleceu recentemente agora, nunca mais namorou, nunca mais. Veja o próximo. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Veja o próximo. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Está aí. O corpo da mulher é do homem e o corpo do homem é da mulher. Não podem se negar um ao outro, a não ser por comum acordo, como diz o próximo versículo. Volta para 1 Timóteo 2 e 9. Então, Paulo ensina como a mulher deve se vestir, de forma decente, de forma santa, não de forma provocativa. Não importa, você pode estar com um vestido tocando nos pés. Se estiver definindo o seu corpo, as curvas do seu corpo, você está pecando. Está pecando. Está pecando. Ah, mas eu uso uma calça pantalona. É pantalona, né? É feita de lona, né? Hã? Pantalona. Deve ser feita de lona. Nem toda mulher pode usar. Depende do corpo. Depende do corpo. Tem mulher que nem vê, porque destaca demais. Destaca. Se usar é igual estar de leg. É a mesma coisa. Leg nem se fala. É pecado. É como se a mulher estivesse pelada. Nem se fala. Você quer ouvir verdade? Você está ouvindo a verdade, de acordo com a Bíblia. Agora, se você quer ser enganado pelo diabo, você vai ter um monte de gente lá do lado de fora te ensinando. Mulher tem que se vestir de forma decente, não expor o seu corpo, seja com roupas curtas, seja com roupas coladas, mostrando barriga. Tem mulher que usa roupa que mostra as costas todinha. Sensualidade do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Por isso que Deus cobriu tudo. Eva disse, não, é só cobrir aqui à frente e aqui embaixo, tá bom demais. Deus disse, não, tem que cobrir tudo. Você banharia numa praia, num açude, numa piscina de calcinha e sutiã? Eu vou dizer uma novidade que talvez você não saiba. Biquíni é a mesma coisa que calcinha e sutiã, só muda o pano. Viu?
Só muda o pano, mas é a mesma coisa. Está vendo como o diabo engana? Não, mas eu estou de biquíni, eu estou vestida da forma apropriada para o lugar. O diabo vai enganar a muitos. Para finalizar, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 2. Considerando a vossa vida casta, castidade aqui é santidade, pureza. Você tem que ter uma vida pura. Eu pergunto para você: você tem? Ou vive assistindo pornografia? Ou vive tirando fotos e fazendo vídeos para provocar os outros? Ou vive andando na rua querendo chamar atenção para si? Vida casta, em temor, reverência, respeito para Deus. Veja o próximo. O enfeite delas, olha aí, ó, novamente, agora é Pedro, dizendo, ó, vocês querem se arrumar, vocês querem se vestir e ficar bonitas, enfeitadas, adornadas. O enfeite delas não seja o exterior, não seja a parte de fora, não seja no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, vestidos luxuosos. Existem vestidos aí que tem preço de carro de luxo, carro caro, vestidos de mais de 100 mil, mais de 100 mil reais, vestidos luxuosos. Veja o próximo. Mas o homem encoberto no coração, Pedro usa essa linguagem para dizer que o seu enfeite deve ser no interior, lá dentro, aquilo que está encoberto, as pessoas não veem, mas Deus vê, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, mansidão, tranquilidade, calma, gentileza, que é o que? É o que? Precioso diante de Deus. Você não vai impressionar Deus com suas roupas. Geralmente você vai deixar Deus enojado. Enojado. Pense bem em como você está vestido. Por isso que uma igreja, elas não devem ensinar, ó, a roupa é essa, vista esse tipo de roupa. Aí a pessoa acha que está bem vestida, mas não está. Não, é porque eu estou usando saia. Mas a saia é curta, é colada, é lascada. Deve ter faltado, né, no dia, né, alguma linha, né, aí deixou daquele jeito. Eu não estou dizendo que saia lascada é errado. Existem saias que são muito longas e precisam ser lascadas, senão a mulher vai dar assim. Mas contanto que não seja lascada até lá em cima, né? Se a saia é muito grande, tem um lascãozinho razoável para você poder caminhar. É igual os paletó. Tem paletó que tem um lascãozinho aqui atrás também para poder se vestir melhor. Mas, irmãos, para finalizar, não existe na Bíblia mandamentos sobre tipos de roupas que você deve vestir. Saia, vestido, calça, short. A Bíblia não usa essas palavras. Não usa. Logo porque, como eu disse, na época de Jesus não existia short, não existia calça, não existia. A Bíblia ensina ao homem e à mulher se vestir de forma decente, de forma simples, com humildade, sem provocação, sem vaidade. Examine-se a si mesmo.
e diga: essa roupa eu usaria na igreja? E eu que sou chato para isso, você diz assim: essa roupa eu usaria na frente de Oséias? Aí você vai ver. A sua consciência vai acusar. Se você não pode aqui dentro, você não pode lá fora. Deus está vendo. E a sua vida deve ser um culto a Deus. Vamos conservar os princípios da pureza, da decência, da simplicidade e do equilíbrio. Ter uma vida equilibrada. A mulher não precisa de exageros para ser bela. Só precisa ser feminina, que você vai atrair o homem certo. Agora a mulher parece uma maconheira, vai atrair um maconheiro. Parece uma criminosa, vai atrair um criminoso. Isso é lógico. Isso é lógico. Mulher decente, de respeito, os homens têm até vergonha de tirar a liberdade. Tem até vergonha. Então não venha dizer que a culpa é dos outros. A sua roupa passa uma mensagem sobre você. Sobre você. Veja o próximo. Era assim que as mulheres de Deus no passado se arrumavam, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres de Deus, que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. O contexto aí é porque Pedro está falando tanto de sujeição quanto de vestes. Seja santa. Não exponha o seu corpo. Não leve os outros a pecar. Seja santa. Uma santa mulher de Deus. Seja feminina. Mulher para ser delicada. Acabe com essa voz de homem. Acabe com esse jeito de homem. Mulher para ser delicada. Mulher para ser meiga. O andar suave. Quem anda de uma forma bruta é o homem. De todo jeito. Mulher não. Pode parecer exagero, mas não é. Vocês viram aqui que para Deus existe uma diferença. A roupa do homem, a roupa da mulher. O tipo de cabelo de homem, tipo de cabelo da mulher. Deus sempre fez essa diferença. As funções dos homens, as funções das mulheres. Na Bíblia tem tudo. Deus é o seu Criador. Foi Ele quem fez você. E você tem que viver da forma que Deus te fez. Deus diz: ó, você tem que fazer isso. Eu não quero você fazendo coisa de homem. Mas existem muitas trocas de papéis. A mulher sai para trabalhar, o homem fica arrumando casa, fazendo comida e cuidando da casa. Isso, o homem pode ajudar a mulher? Pode. Mas isso é função de mulher. Não é função de homem. Não é função de homem. Tito, capítulo 3. Veja aí, Eliasaf. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Carta de Paulo a Tito. Vai passando aí, Eliasaf. Pode ir passando, que eu digo quando parar. Vai. Pode ir. Eu acredito
acredito que é o capítulo 2, na verdade. Veja aí o capítulo 2. O título só tem 3 capítulos, pessoal, um livrinho bem pequenininho. Capítulo 2 veja o versículo 4. Versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. As mulheres mais velhas, mais experientes, devem ensinar as mais novas, veja, ensinar as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem os maridos, a amarem seus filhos. Já tem 2 funções aqui. Primeira, ser uma boa esposa. Segunda função, ser uma boa mãe. Terceira função, veja aí, a serem moderadas, puras e o quê? O que é que tem aqui, pessoal? Boas donas de casa. Quem é a dona da casa, que vai cuidar da casa, que vai arrumar, que vai fazer comida, que vai lavar louça, que vai lavar roupa? Quem é? A mulher. Pode parecer o que for, a Bíblia está dizendo que a função da mulher é essa. Se homem faz essa função, está com função feminina. Eu não digo exceções, que às vezes precisa ajudar. Eu já ajudei Flavinha a lavar alguma coisa, uma louça. Já ajudei a fazer alguma comida, fazer algum bolo, a varrer alguma coisa. Já lavei roupa também na máquina, mas lavei. Já estendi, já tirei do varal. Mas está claro lá em casa que essa não é a minha função. A minha função é subir no telhado, trocar lâmpada, né? Serviço pesado, trocar bujão, trabalhar fora, trazer o sustento para dentro de casa, proteger a casa. É isso que a Bíblia diz, irmãos. Não adianta. É isso que a Bíblia diz. Mulher tem que ser feminina, homem tem que ser masculino. Por isso que você vê aí crianças já de pequenininhas, o jeitinho afeminado. O jeitinho afeminado. Um dos maiores culpados: internet, celular, televisão. Um dos maiores. Estão matando, estão destruindo as crianças. Muitas crianças parecem zumbis. Deixa as crianças mexer em celular desde pequenininha até certa idade. Flavinha até estava falando comigo de uma criança esperta, um menino esperto. O menino chegou lá, já parecia um doido. Não é com preconceito não, irmãos. É irresponsabilidade dos pais. Agitado, sem se concentrar direito. Só vai dormir 1 da manhã. Não quer saber mais de brincar do lado de fora. Só quer saber de estar no celular. Deus está entregando. Os pais não querem assim? Depois vem as consequências. Aí depois vai dizer: onde foi que eu errei? Eu mandava meu filho para a igreja. Mandava para a igreja, mas entregou o seu filho ao diabo. Porque você deixa a televisão educar seus filhos, as redes sociais, os amigos. Você só aparece para cobrar satisfação. Não se senta com ele, ensina. Não caminha com ele. Não tira momentos com ele. Não ganha a confiança dele. O amor. Veja aí a criança, 14 ou é 15 anos. Matou os 2 pais e o irmão mais novo. Vivia atolado em jogos violentos. Destrói a mente da criança, abre portas para o diabo trabalhar, e é isso que dá. É isso que dá. Aí acha que é suficiente colocar comida dentro de casa,
pagar uma boa escola, dar dinheiro, dar roupa. Não. A Bíblia diz que você deve ensinar ao se levantar, ao andar pelo caminho, ao se sentar na cama para dormir. Deve ensinar os seus filhos todos os dias. Alice, quase todo dia eu vou deixar ela, mas quase todo dia uma pregação em cima da moto. Tem dia que eu fico arrodeando, porque está tendo assunto, eu demoro um pouco para ir para casa, deixar ela. Ensinando a palavra de Deus, ensinando princípios bíblicos. Se não ensinar, seu filho vai ser fraco. E o diabo vai se aproveitar disso para destruir sua família, para destruir você. Pode crer nisso. Não confie nas artimanhas do inimigo. Não confie.